A base estava envolta em fumaça e silêncio após o cerco. Veículos destruídos, rádios mortos, feridos alinhados ao longo da parede. A voz de um general rasgou a névoa. Algum piloto de Apache aqui? Ninguém se moveu. A mulher que todos pensavam ser apenas uma mecânica, suja de graxa, calada, invisível, colocou a chave inglesa no chão e caminhou para a frente. Nenhum anúncio, nenhuma hesitação, apenas um passo silencioso em direção ao helicóptero de ataque. Se você acredita que a verdadeira habilidade não precisa de títulos, prepare-se para voar agora. Ela estava destacada na base avançada havia vários meses. Oficialmente designada para funções de manutenção aeronáutica, o trabalho sem glamour que sustentava as operações de asas rotativas. Seu macacão carregava o cheiro permanente de fluido hidráulico e óleo lubrificante, enquanto suas mãos demonstravam uma familiaridade íntima com especificações de torque e montagens mecânicas que a maioria do pessoal nunca pensava, exceto quando a aeronave não funcionava. Os pilotos de combate passavam diariamente pelo seu posto de trabalho. Suas conversas eram cheias de humor casual sobre macacos de chave inglesa e o pessoal da manutenção, enquanto tiravam o pó dos macacões de voo que simbolizavam seu status dentro da hierarquia da base. Para esses aviadores, ela existia como parte da infraestrutura de fundo. Alguém cujo trabalho competente garantia que os rotores girassem e o combustível fluísse corretamente, mas cuja identidade individual nunca mereceu atenção ou reconhecimento. No refeitório, seu lugar habitual ficava nas áreas periféricas, de onde podia ouvir conversas sem participar delas. Ela não via o isolamento social como uma dificuldade que precisasse ser corrigida. O silêncio era muito mais fácil do que tentar explicar um passado que levantaria perguntas às quais preferia não responder. Sobre treinamentos que oficialmente não apareciam em nenhum registro acessível de pessoal. Os outros mecânicos a conheciam apenas como alguém que chegava cedo, trabalhava com eficiência e saía sem participar dos rituais sociais que uniam a equipe. Ela consertava o que estava quebrado, prevenia falhas e documentava tudo com precisão meticulosa, sugerindo padrões profissionais que iam além do exigido oficialmente pela função. Mas quando o cerco começou, fogo de morteiro, ataques contínuos de armas leves, assalto coordenado que testou o perímetro defensivo da instalação com intensidade nunca antes vista, seu silêncio habitual transformou-se em algo operacionalmente significativo, que os outros não perceberam em meio ao caos. Ela consertou linhas de combustível rompidas, enquanto explosões atingiam o terreno próximo aos hangares dos helicópteros. Suas mãos permaneciam firmes, apesar das ondas de choque que faziam os outros se abaixarem em busca de abrigo. Moveu fisicamente caixas de suprimentos para construir barreiras improvisadas de proteção ao redor de equipamentos críticos que seriam necessários se a base sobrevivesse tempo suficiente para continuar as operações aéreas. Ninguém reconheceu essas contribuições, porque ambientes de combate não param para valorizar a competência silenciosa quando a sobrevivência exige atenção imediata de todos. Suas ações se misturaram ao caos geral do pessoal, fazendo o que era necessário sem esperar ordens específicas ou autorização oficial. Ao cair da noite, as forças inimigas se retiraram taticamente, deixando a base com cerca de 50% de capacidade operacional. Os helicópteros Apache estavam imóveis na pista. Seus pilotos qualificados estavam mortos em combate direto ou gravemente feridos e evacuados para instalações médicas. A voz do general cortou a manhã seguinte com urgência desesperada. Algum piloto qualificado de Apache presente? A pergunta encontrou apenas o silêncio enquanto o pessoal reunido enfrentava uma realidade desconfortável. Todos entenderam a resposta antes que alguém a dissesse em voz alta. A lista de pilotos qualificados havia sido praticamente eliminada pelas baixas do dia anterior, e aqueles helicópteros de ataque complexos não podiam ser operados por pessoas com experiência geral em aviação ou apenas conhecimento teórico. Ela não respondeu nem pediu permissão pelos canais militares adequados. Simplesmente deu um passo à frente do seu posto de manutenção.
usando o pano sujo de óleo preso ao cinto para limpar o fluido hidráulico residual das mãos que momentos antes realizavam manutenção rotineira. O silêncio que desceu sobre o hangar carregava mais peso psicológico do que a fumaça, ainda pairando sobre as estruturas danificadas lá fora. O pessoal que sempre a havia ignorado como uma presença suja de graxa começou a sussurrar entre si, com vozes misturando confusão e ceticismo. Ela é só uma mecânica. O que pensa que está fazendo? Algumas risadas nervosas surgiram entre os que esperavam que o general gritasse ordens, devolvendo-a ao lugar apropriado dentro da hierarquia da base, que todos compreendiam e aceitavam. Em vez disso, o general ficou imóvel, com uma expressão que sugeria reconhecimento mais do que confusão. Havia algo em seus movimentos, não eram tentativas hesitantes, nem improvisação desesperada. Era a lembrança confiante de procedimentos praticados extensivamente, em contextos que os observadores desconheciam. Sua experiência de combate o havia ensinado a reconhecer a diferença entre alguém fingindo competência e alguém demonstrando verdadeira perícia. Ela subiu para o cockpit do Apache com uma familiaridade que sugeria um retorno ao lar, e não o manuseio de um equipamento desconhecido pela primeira vez em meio a uma crise. Seus dedos se moviam pelos interruptores e interfaces de sistema com uma memória muscular que não poderia ser adquirida apenas por manuais técnicos ou instrução em sala de aula. Cada movimento era econômico, intencional, sugerindo milhares de repetições anteriores que haviam criado respostas automáticas. Os olhos do general se estreitaram com uma compreensão crescente enquanto observava seus procedimentos de pré-voo. Onde você recebeu o treinamento de qualificação em Apache? Perguntou ele, com um tom que indicava estar confirmando uma suspeita, e não buscando uma nova informação de alguém que ele sempre presumira ser apenas suporte de manutenção. Nenhuma resposta verbal veio, pois ela estava totalmente concentrada nos procedimentos de inicialização, que exigiam atenção completa. Ela puxou a alavanca da lista de verificação e iniciou a sequência de preparação dos motores, com movimentos que falavam de centenas ou milhares de repetições em cockpits idênticos àquele. As turbinas produziram seu característico assobio crescente à medida que os sistemas de energia eram ativados em toda a aeronave. Os soldados instintivamente protegeram os olhos do vento gerado pelas pás do rotor, que levantava nuvens de poeira pela pista danificada, enquanto observavam o helicóptero que havia sido administrativamente classificado como inoperante, transformar-se novamente em um ativo de combate viável através das ações dela. Um jovem tenente expressou o que muitos pensavam, seu ceticismo nascido de uma compreensão rígida dos requisitos de qualificação militar. Ela não pode ter as credenciais oficiais para... Mas sua objeção morreu quando o painel de exibição se iluminou, com a inicialização correta do sistema. Todos os subsistemas da aeronave alinharam-se aos parâmetros operacionais, e o Apache ergueu-se da posição de estacionamento com os comandos estáveis que só vinham da experiência de voo extensiva. O suspiro coletivo dos observadores foi audível, apesar do ruído das turbinas. Eles estavam testemunhando algo que violava tudo o que entendiam sobre como as operações de aviação militar deveriam funcionar. Uma piloto não programada assumindo o controle de um helicóptero de ataque sofisticado, sem autorização oficial ou qualificações documentadas. Pela primeira vez desde o início do cerco, o silêncio predominante transformou-se da desesperança em reconhecimento de uma capacidade que sempre estivera presente, mas fora completamente ignorada por causa das suposições sobre funções e qualificações baseadas em cargos atuais, em vez de uma avaliação completa que poderia ter revelado uma história muito diferente. A habilidade revelada no silêncio é o tipo de coisa que muda tudo. Se você já provou que estavam errados sem dizer uma palavra, merece respeito agora. As forças inimigas haviam se reorganizado nas margens do vale. Sua confiança tática era reforçada por relatórios de inteligência
que indicavam que a base havia perdido toda a capacidade aérea de asas rotativas. Acreditavam que nenhum ataque aéreo complicaria sua preparação para um novo assalto à posição defensiva significativamente enfraquecida, que, em sua avaliação, exigiria apenas mais um empurrão coordenado. Mas o solo começou a tremer com vibrações distintas que o pessoal de combate experiente reconheceu imediatamente como a aproximação de um helicóptero. Soldados de ambos os lados olharam para o céu com reações emocionais muito diferentes, quando a silhueta inconfundível de um AH-64 Apache varreu o terreno baixo, suas lâminas cortando o ar da madrugada com precisão mecânica. Dentro do cockpit, a mulher que todos haviam categorizado como apenas uma mecânica operava os controles de voo com a precisão fluida de uma aviadora de combate experiente, ajustando o passo coletivo para voo rente ao terreno, alinhando os sistemas de armas através dos visores de mira integrados, adquirindo e travando alvos usando procedimentos que exigiam familiaridade íntima com aviônicos sofisticados. Cada movimento refletia técnica exata e eficiência operacional, que só poderiam resultar de treinamento extenso e repetida aplicação sob condições reais de combate. Foguetes dispararam de seus trilhos em direção às posições inimigas, onde munições e armamentos pesados estavam concentrados para o ataque planejado. A linha do cume explodiu em fogo e fragmentação, quando os depósitos de munição detonaram em uma reação em cadeia catastrófica que eliminou posições inteiras. O avanço coordenado do inimigo cessou imediatamente, enquanto sua organização tática desmoronava sob o ataque aéreo inesperado vindo de uma capacidade que eles acreditavam ter destruído. As equipes SEAL e as unidades de infantaria convencional, posicionadas nos setores defensivos, começaram a gritar e apontar para o céu, suas expressões misturando descrença profunda com a crescente compreensão de que um apoio aéreo impossível havia se materializado, quando toda a inteligência indicava a ausência total de capacidade de aviação. Os canais de rádio encheram-se de transmissões excitadas, tentando confirmar o que os olhos viam. Ela executou uma manobra agressiva, trazendo o Apache para uma curva fechada, mantendo a altitude apenas alguns metros acima do topo das árvores e cortando o horizonte visual com uma precisão que demonstrava domínio do voo de combate de asas rotativas desenvolvido através de ampla experiência. As manobras que executava não eram padrões convencionais, mas táticas agressivas que maximizavam a eficácia das armas, enquanto minimizavam a exposição ao fogo inimigo. Cada disparo de arma fornecia às forças defensoras um tempo adicional de sobrevivência. Cada ataque de precisão literalmente costurava a continuidade da existência naquele terreno disputado, eliminando ameaças que teriam esmagado as posições defensivas em poucas horas. Sua escolha de alvos demonstrava um entendimento tático, que ia muito além de simplesmente atirar em inimigos visíveis. Ela estava desmontando sistematicamente a estrutura de comando inimiga e destruindo sua capacidade ofensiva. Para as forças inimigas que observavam de suas posições desorganizadas, a cena devia parecer sobrenatural. O poder aéreo que eles tinham absoluta certeza de ter eliminado nos ataques bem-sucedidos do dia anterior, agora operava com plena eficácia de combate e um nível extraordinário de habilidade. Sua inteligência havia sido perfeita, suas conclusões catastroficamente erradas. Para o pessoal aliado observando das posições defensivas, a explicação tornava-se cada vez mais clara por meio de uma demonstração inegável. Alguém que haviam sistematicamente ignorado e subestimado estava naquele momento executando operações de aviação de combate que garantiam a sobrevivência de todos, com uma capacidade que superava a de muitos pilotos oficialmente qualificados. Horas depois, quando as munições haviam se esgotado a níveis que exigiam retorno à base para rearmamento, ela conduziu o Apache de volta às instalações danificadas e executou o pouso com uma precisão de controle que eliminou qualquer dúvida restante sobre suas qualificações entre os que haviam testemunhado todo o perfil de voo, da decolagem às operações de combate até o retorno. A aproximação para o pouso demonstrou habilidades avançadas,
desaceleração suave, controle de sustentação preciso apesar dos ventos cruzados, toque no solo tão delicado que mal comprimiu os amortecedores do trem de pouso. Foi uma execução exemplar, que satisfaria o instrutor de voo mais exigente, demonstrando que suas capacidades iam além de simplesmente operar a aeronave. Incluíam um nível avançado que separa pilotos competentes de aviadores excepcionais. Quando o sistema de rotores desacelerou até parar completamente, após os procedimentos adequados de desligamento, o pessoal reunido já havia formado uma aglomeração espontânea ao redor da área de pouso, apesar das preocupações de segurança que deveriam tê-los mantido em suas posições designadas. A poeira girava no ar espesso, mas ninguém se moveu até que ela completou as verificações pós-voo e se preparou para sair da aeronave conforme o protocolo. O general permaneceu por perto, sua expressão refletindo uma mistura complexa de emoções, alívio, respeito e a consciência de que vinha operando com informações fundamentalmente incompletas sobre seu próprio pessoal. Ele não prestou continência imediatamente. Seu posto superior e as circunstâncias informais não exigiam esse gesto, mas ele deliberadamente deu um passo para o lado, criando um caminho livre que comunicava um respeito que transcendia a cortesia hierárquica. Aquele silêncio deliberado expressou mais reconhecimento do que qualquer discurso cerimonial poderia ter feito. Soldados que antes ignoravam sua presença, agora se puseram em posição de sentido à medida que ela passava por suas formações. Alguns com lágrimas visíveis nos rostos, que horas antes estavam resignados à morte. O respeito não estava sendo pedido por meio de palavras ou exigências. Estava sendo imposto pela verdade revelada. Uma verdade sobre capacidades que existiam independentemente de títulos ou funções atribuídas. Ela caminhou diretamente de volta ao hangar de manutenção, com o mesmo passo calmo que caracterizara seus movimentos antes da emergência. Pegou o pano de trabalho que havia deixado antes de seguir em direção à aeronave e o prendeu novamente ao cinto com a mesma eficiência prática. Não falou com os observadores reunidos, não sorriu em reconhecimento à mudança de atitude deles, não ofereceu explicações sobre um passado que permanecia classificado em níveis além do acesso da maioria. Mais tarde, quando os relatórios oficiais do incidente estavam sendo preparados para envio através dos canais de comando, o general acrescentou uma anotação fora da estrutura padrão da documentação. Piloto qualificado identificado e empregado durante a crise. A sobrevivência da missão é diretamente atribuída à sua capacidade de aviação. Recomenda-se revisão imediata dos registros de pessoal em busca de qualificações não documentadas. Semanas após o confronto, sua história começou a circular através das redes informais de comunicação militar em várias instalações da região. A narrativa focava na mecânica desconhecida que havia demonstrado capacidade excepcional quando não havia alternativas, transformando uma derrota certa em uma sobrevivência improvável graças a habilidades que ninguém suspeitava existirem. Ela nunca buscou reconhecimento, nem incentivou as histórias que transformaram suas ações em lenda, repetida por anos. Simplesmente continuou a cumprir suas funções de manutenção designadas, permanecendo em silêncio, mantendo seu macacão manchado de graxa e focando sua atenção nas máquinas das quais os outros dependiam, sem jamais exigir reconhecimento ou gratidão. Mas sempre que um helicóptero Apache iniciava os procedimentos de partida, o pessoal experiente agora fazia uma breve pausa, lembrando-se do dia em que o silêncio literalmente carregou o céu e o salvou, graças a capacidades que ninguém havia suspeitado existir em alguém que haviam desprezado como simples apoio de manutenção, cujas contribuições eram tidas como certas. O incidente tornou-se uma lição permanente sobre suposições e aparências, influenciando para sempre a forma como o pessoal passou a lidar com as equipes de apoio em toda a região, demonstrando que as capacidades mais críticas muitas vezes existiam em formas que as estruturas organizacionais convencionais não conseguiam reconhecer nem valorizar adequadamente, até que uma situação de crise exigisse um desempenho que transcendesse todas as expectativas normais. Algumas histórias não precisam de palavras altas,
apenas de prova.